Por que o Brasil foi o único país da América do Sul que manteve o português? Olhe para o mapa da América do Sul. Quase todos os países falam espanhol. Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Equador, Venezuela. Mas existe um gigante bem no meio desse continente, o Brasil. Um país com mais de 210 milhões de habitantes que falam português. Já parou para pensar por quê? Se portugueses e espanhóis chegaram praticamente na mesma época, por que apenas um país acabou falando português? Foi por acaso ou então uma mera sorte? Ou isso foi decidido muito antes mesmo de os europeus chegarem ou conhecerem grande parte da América do Sul? A resposta envolve um acordo internacional, disputas entre dois impérios e decisões que mudaram a história de um continente inteiro. Hoje vou mostrar por que o Brasil foi o único país da América do Sul que manteve o português. E no final você vai perceber que isso poderia ter sido completamente diferente. Peço que se inscreva no canal e dê o seu joinha. E gostaria de mandar um alô, saudações para o seguidor Raízes de Família. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O mundo estava sendo dividido. Para entender essa história precisamos voltar mais de 500 anos. No final do século XV, Portugal e Espanha eram as maiores potências marítimas do mundo. Os dois países competiam para descobrir novas terras, abrir rotas comerciais e conquistar riquezas. Mas havia um problema. Se ambos chegassem ao mesmo território, então quem seria o verdadeiro dono das terras? Para evitar uma disputa, evitar uma guerra entre os dois reinos, foi assinado em 1494 o famoso Tratado de Tordesilhas. Imagina uma linha invisível atravessando o Oceano Atlântico. Tudo que ficasse a leste dessa linha pertenceria então a Portugal. E tudo que ficasse ao oeste dessa linha pertenceria então à Espanha. Naquela época ninguém conhecia completamente o continente americano. Mesmo assim, eles já estavam dividindo terras que nunca tinham visitado. Que ousadia! Que audácia! E foi exatamente essa linha que mudou o destino do Brasil. A chegada dos portugueses em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao território que hoje conhecemos como Brasil. Como aquela região estava dentro da parte destinada a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas, os portugueses iniciaram sua colonização. Durante mais de 3 séculos, eles construíram cidades, criaram escolas, organizaram a administração, espalharam até a religião. E principalmente ensinaram a língua portuguesa. Enquanto isso, nos territórios controlados pela Espanha, acontecia exatamente o mesmo processo, mas utilizando o espanhol. Foi assim que dois idiomas começaram a ocupar espaços diferentes dentro do mesmo continente. Mas o Brasil nem sempre falava português. Agora vem uma curiosidade que muita gente desconhece. Nos primeiros séculos da colonização, o português nem era a língua mais falada em grande parte do mundo. Milhões de indígenas falavam centenas de línguas diferentes. Uma das mais importantes era o tupi. Durante muito tempo, missionários e colonizadores utilizavam a chamada língua geral, baseada no tupi, para comunicar-se com diversos povos. Então surge uma pergunta: se isso acontecia, como o português conseguiu dominar? Então, a resposta está nas políticas da coroa portuguesa. No século XVIII, o Marquês de Pombal proibiu oficialmente o uso da língua geral em documentos públicos e na educação. O objetivo era fortalecer o domínio do português sobre a colônia. A partir daí, o português tornou-se cada vez mais dominante. Com o crescimento das cidades, da administração colonial e da imigração portuguesa, ele acabou tornando-se a principal língua do território. Então, por que os países vizinhos não falam português? Enquanto Portugal consolidava a sua presença no Brasil, a Espanha fazia exatamente o mesmo em quase todo o restante da América do Sul. Cada colônia espanhola desenvolveu sua própria identidade, depois conquistaram a independência, mas mantiveram o espanhol como idioma oficial. No caso do Brasil, a independência aconteceu em 1822, quase todos sabem. Mesmo deixando de ser colônia portuguesa, o país já utilizava amplamente o português.
Mudar de idioma seria praticamente impossível. A língua já fazia parte da identidade nacional. Uma língua que uniu um continente dentro de um país. Hoje o Brasil é o maior país de língua portuguesa de todo o planeta. Mais de 80% de todos os falantes de português vivem no Brasil. 80%. Mas essa história começou muito antes da independência. Começou quando dois impérios decidiram dividir o mundo com uma simples linha desenhada no mapa. Uma decisão tomada há mais de 500 anos continua influenciando a forma como milhões de pessoas falam até hoje. E talvez a pergunta mais interessante seja esta. Se o Tratado de Tordesilhas nunca tivesse existido, será que o Brasil falaria espanhol? Ou a história teria seguido um caminho completamente diferente? Mas qual seria? Deixe sua opinião nos comentários e siga a página para aprender mais curiosidades sobre a história, a língua portuguesa e a ligação entre os países lusófonos. E assista mais conteúdos como este no canal.